Pessoal, hoje eu vou revisar a aula 8, a aula passada, porque alguns alunos ficaram com dificuldade na hora de encerrar o jogo e também eu acrescentei algumas coisas novas. Então, para quem conseguiu fazer, é bom dar uma olhada e o que tiver diferente você revisa no seu jogo, pode abrir o jogo antigo. E quem teve dificuldade, eu recomendo que faça tudo de novo, porque fica mais fácil, ok? Então vamos lá. Esse aqui, ó, ele tá bem detalhado, porque como a aula passada foi um teste, né? Aula interativa, todo mundo fazendo ao mesmo tempo, acabou que deu um probleminha. Então vamos fazer agora bem detalhado. Então soma. Para fazermos uma revisão de soma, é preciso criar duas variáveis, que podemos chamar de A e B. E dentro do espaço onde colocamos o número, vamos mudar para um número aleatório de nossa escolha. Então aqui, ó, eu criei o A e o B, coloquei número aleatório de 51 e 100 e número aleatório entre 1 e 50. Isso aqui foi a minha escolha, vocês podem fazer a escolha de vocês, ok? De acordo com o nível de vocês. Então aqui como eu fiz isso, ó. Fui lá em variáveis, criar uma variável A, deu um ok. E depois criar uma variável B e dei um ok também. Aí agora eu vou usar mude, não é adicione, é mude, tá bom? E vou duplicar, ó. A e B. E vou lá agora em operadores. E vou colocar número aleatório. Aí eu escolhi entre 51 e 100 e entre 1 e 50. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que o A, que é o primeiro número, seja sempre maior do que o B. Então a forma mais simples de eu fazer essa regra é colocando sempre um número que seja maior em cima e um número que sempre fique menor embaixo. Porque 51 é maior do que 50, então sempre o de cima vai ser maior do que o de baixo, ok? Então essa é a primeira parte. A segunda parte, você vai criar a pergunta, tá bom? Então é necessário criar uma pergunta e dentro dela nós vamos colocar nossas variáveis. Para isso, vamos utilizar o operador junte apple com banana, que normalmente a gente chama, né? E escrever nossa pergunta. Então tá aqui, eu fiz pergunte e juntei. Vamos ver lá como é que eu fiz isso? Então tá lá, ó, sensores. Peguei minha pergunta. E coloquei, ó, operadores junte apple com banana. Então coloquei lá dentro. Aí a primeira parte é a introdução da minha pergunta. Eu vou colocar quanto é e dei um espaço, ó. Quando eu dou esse espaço, é para não grudar na minha variável. Se eu não der espaço, a minha variável, o número que foi escolhido entre, ele vai ficar grudado no quanto é. Então, por isso que eu dei espaço, tá bom? Ó, aqui não foi o suficiente. Se eu colocar A e B, só vai juntar os dois. Então, se ficar 2 mais 6, vai ficar 26. Não vai fazer soma, tá bom? Então, eu vou colocar mais um, junte apple com banana. E vou colocar o nosso elo de ligação, que é o quê? O mais, tá bom? Então eu vou dar espaço antes, ó, dei um espaço, mais, e vou dar outro espaço. Para o A não ficar grudado no B e os dois não ficarem grudados na soma. Então por isso que eu coloquei espaço antes e depois, ok? E eu vou colocar mais um junte apple com banana, para quê? Para colocar interrogação. Então eu dei mais um espaço e coloquei interrogação. Então essa é a minha pergunta. Quando é A mais B, interrogação. Ok? Próximo. Testando o resultado. Então a gente tem que testar se a resposta do jogador é igual à soma de A mais B. Então depois que o nosso jogador responder a pergunta, é necessário criar um código que diga se ele acertou ou errou a questão. Para isso vamos usar o bloco se e se não, além do operador de igualdade e do operador de soma, usando o bloco diga por 2 segundos. Vamos colocar resposta certa ou resposta errada, ok? Então o que eu estou dizendo aqui? Peguei o meu operador, usei o bloco se e se não, e resposta tem que ser igual a mais B. Por quê? Porque eu estou perguntando quanto é A mais B, ok? Se for se, resposta certa. Então dentro do se é o que acontece se ele acertar a resposta. E dentro do se não é se ele errar, ok? Então vamos lá ver como é que eu fiz isso, ó. Então, vou pegar o se e o se não e vou colocar depois.
Aí vou lá no meu operador. Operador de quê? De igualdade, porque uma resposta tem que estar igual a outra, ok? Aí vou lá no meu sensor e vou colocar resposta. Essa resposta é depois que ela é relacionada a essa pergunta. Tá vendo que ele tem a mesma cor? Então ele vai colocar a resposta relacionada à pergunta, ok? E vou colocar o mais, ó. Porque eu quero saber quanto é mais A mais B. Então eu vou colocar A no primeiro e B no segundo. Certo? Até aí tranquilo? Agora eu vou lá em bloco de aparência, ó, e vou usar o bloco diga por 2 segundos para o meu antes, se eu não colocar isso, eu posso responder várias vezes e eu não vou saber se eu acertei ou se eu errei, porque eu não vou ter nenhum parâmetro para saber disso. Então, com isso daqui a gente já consegue saber se acertou ou se errou através da mensagem do nosso gato, né? Resposta certa. Aí eu vou duplicar e vou escrever embaixo resposta errada, ok? Então, se a resposta foi igual a mais B, então vai dizer a resposta certa. Se não for, vai dizer a resposta errada. Certo? Então até aqui, ó, a gente já tem nossa primeira revisãozinha, já está funcionando, mas eu quero acrescentar mais coisas nela, ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma regra para repetições. Quantas vezes ele vai repetir? Aí eu preciso criar essa regra, ok? Então, para sabermos quantas vezes o nosso jogador vai responder em cada operação, a regra mais simples é usar o bloco repita e escolher a quantidade de vezes que o aluno vai responder, independente se ele acertou ou se ele errou. Então aqui, se eu colocar repita 10, você vai responder 10 vezes, só que você não vai saber quantas você acertou, nem quantas você errou. Então, essa é a opção aqui, é só para uma revisão, mas você não quer ter o controle se você está acertando ou se você está errando. Ela é a mais fácil, porém eu não indico. Eu estou ensinando porque é uma forma, mas porque você não vai saber quantos você acertou e quantos você errou. Então vai acabar que sua revisão vai ficar um pouco falha, tá bom? Mas vamos mostrar como é que a gente faz ela. Espera que ele adiantou demais. Deixa eu voltar. E aqui, ó, eu posso fazer uma regra para número de acertos. Então, o que que é? Ele só vai conseguir parar, o jogo só vai parar quando ele acertar a quantidade que eu pedi. Então, aqui vamos lá. Outra regra que podemos criar é a de número de acertos. Para isso, precisamos de uma variável que podemos chamar de respostas certas, ok? E colocar o bloco adicione 1. Então, aqui, ó, lembra que aqui eu falei que é bloco mude? E aqui eu vou colocar o bloco que adicione 1, tá bom? Dentro do script se. Por que eu coloquei dentro do se? Porque no se ele contabiliza as respostas certas, ok? E vamos colocar aqui agora um repita até que, usando o sensor de igualdade, respostas certas. No caso eu escolhi 5, mas eu posso fazer 10, 15, 20, o número que eu quiser, tá bom? Então vamos ver como vai ficar na prática. Ó. Então eu peguei aqui, vou colocar o bloco repita até que e vou abraçar ele todo. Meu computador está travando muito, não sei se vocês estão percebendo. Então já dei uma de noob aí, já errei, mas já posso corrigir também. Então repita até que, aí vou lá na minha variável e eu vou apagar A e B, porque eu não quero que fique aqui mostrando ó, A e B. E vou criar a variável resposta certa ou, de preferência, respostas certas, né? E vou dar um OK, ó. Aí agora eu vou criar as condições. Lembrando que toda vez que se eu não colocar mude respostas certas para 0 antes do meu repita, o que vai acontecer? Ele já vai começar com a quantidade de respostas certas da questão anterior. Então ele já vai começar em 5, por exemplo. Então eu não quero. Então por isso que eu vou colocar sempre, antes do repita, eu vou mudar respostas certas para 0, ok? Aí eu vou lá agora nos operadores. E vou colocar um operador de igualdade, ó. E vou colocar que eu quero que a resposta certa seja igual a 5. Então, quando a variável respostas certas for igual a 5, o jogo vai parar, ok?
Então vamos lá, ó. Aí vamos responder agora as perguntas. Comecei meu código. 51 mais 41, 92, certo. 71 mais 25, 96, certo. 56 mais 31, 87, certo. 83 mais 50, 133, certo. E agora 77 mais 49, que dá 126. Entendeu? Então, ó, deu 5 respostas certas, aqui, ó, ele para, viu? A gente pode criar uma regra também de acertos versus erros. Outra forma de encerrar o jogo é fazer uma regra onde o jogo só vai parar quando o número de acertos for maior que o número de erros. Para isso é necessário criar uma variável respostas erradas e utilizar dentro do bloco repita até que um sensor de subtração, então aqui eu vou colocar aqui, ó, um sensor de subtração, tá vendo? Dentro do sensor de igualdade e criar uma nova regra. Então, repita até que respostas certas menos respostas erradas for igual a 5. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, eu vou criar uma variável respostas erradas. No começo do jogo, antes de repetir, eu vou colocar ela 0. E dentro do senão, eu vou adicionar 1 respostas erradas, ok? A regra é basicamente igual à anterior, por isso eu não coloquei vídeo, porque essa aqui vai ser a regra que eu vou usar para subtração, multiplicação e divisão. E lá eu vou poder detalhar para vocês como é que a gente vai usar. Então aqui, ó, vamos para subtração. Então agora que o jogo de soma está finalizado, basta duplicarmos o nosso script de soma e trocarmos a fórmula do resultado por subtração e mudar o sinal na pergunta. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Tá vendo aqui o meu sensor? Eu vou mudar aqui o mais estava menos. E dentro do se, eu vou tirar o operador de soma e vou colocar o operador de subtração, ok? Vamos ver na prática como que a gente vai fazer isso. Então tá aqui, ó. Respostas erradas, respostas certas. Eu dupliquei. Peraí que travou de novo. Então vamos lá, ó. Eu vou duplicar o meu código correto. E vou alterar o que eu preciso, ó. O que eu preciso alterar aqui? Eu tinha errado, eu tinha colocado menos antes, mas agora eu vou, depois é só vocês alterarem aí. Eu vou tirar o A mais B e vou pegar o A menos B, ó. E vou colocar ele no novo, vai ser o meu novo sensor. Então a resposta agora tem que ser igual a menos B, não tem que ser mais igual a mais B. E aqui, ó, tá a resposta certa e resposta errada, tá vendo zerado? Resposta certa aqui dentro e resposta errada ali dentro. Ali como eu tinha tirado menos, eu vou colocar o mais de volta, foi um erro meu, tá? Só para o jogo não ficar errado. Então vamos voltar. Então aqui, ó, resposta certa, resposta errada, ok? Vai contabilizar. A primeira eu vou errar de propósito, ó, coloquei 1, vou dar Enter. Então marcou aqui, ó, respostas erradas, viu? Agora eu vou fazendo 88 menos 27. Aí vai dar a resposta. Peraí que deu uma travada. Meu computador está travando muito. Aí fiz 77 menos 37. Aí eu vou colocando as respostas. Ó. Então cada vez que eu acertar, ele vai aumentando aqui, ó. Acertei essa de novo. 42. Aí tá lá 3, tá vendo? Então, para ele ser 5 vezes maior, se errado é 1, certo tem que ser quanto? 6. Então ele vai parar quando a resposta certa aqui for igual a 6. Ó. Então 4. Acertou de novo? 5. Ó, chegou a 5, não parou. Por quê? 5 menos 1, 4. Então tá errado. Agora chegou a 6, resposta certa, acabou, ok? Então é assim que a gente vai fazer a subtração. A gente vai mudar só o operador soma e o sinalzinho soma. O resto do código é exatamente igual. Lembrando que, vou voltar aqui para essa parte é importante. O A
tem que ser sempre maior do que o B, que a gente não vai fazer números negativos, que vocês não trabalham isso ainda. Então, sempre o A tem que ser maior do que o B. Por isso que eu fiz entre 51 e 100 e entre 1 e 50, ok? Agora vamos para a multiplicação. Deu mais uma travadinha, vamos voltar. Então, multiplicação. Para fazer o jogo da multiplicação, vamos seguir os mesmos passos do jogo da subtração. Apenas mudar o nosso operador para multiplicação e diminuir o número aleatório de acordo com o seu conhecimento e o do público-alvo. Então eu não vou colocar aqui multiplicar até 100, né? Então o que eu fiz? Ó, eu vou pegar aqui e vou colocar entre 5 e 10 e entre 1 e 10. Pegar o quanto é e vou colocar o vezes. E vou remover aqui, ó, o da subtração e colocar o operador da multiplicação, ok? Para ficar A vezes B, para ficar igual a nossa pergunta. Então aqui no exemplo, ó, eu dupliquei o da subtração e fui lá para baixo. Está duplicado, certo? Agora eu vou mudar, eu coloquei entre 5 e 10 o A. E o B eu vou colocar entre 1 e 10. Vamos supor que você quer revisar a tabuada do 2 e do 3. Então você poderia colocar entre 2 e 3, entendeu? Você quer revisar a tabuada só do 4 e do 5. Você pode colocar entre 4 e 5. Quer revisar do 1 ao 5. Aí coloca de 1 a 5, tá bom? A revisão fica no critério do que você precisa revisar. Aí eu vou juntar ali vezes, que eu usei o x. Vou tirar o operador de subtração e vou colocar o operador de multiplicação. A menos B, certo? A vezes B, ó, e vou colocar ele, tem que ser igual à resposta. Agora eu vou testar, ó. Ó, ele zerou aqui, ó, viu? Por isso que é importante. 5 vezes 6, 1, errado, então errei de propósito. 5 vezes 8, agora eu vou começar a acertar. Ele só vai parar quando a resposta for igual a 6, ó. Então deu 40. Meu computador está travando muito, então não está tão interativo assim quanto eu queria. Mas eu estou tentando resolver esse problema, tá bom? Então, colocando as respostas, ó. Essa está errada. Então, se essa está errada, eu errei duas, tá vendo? 7 vezes 7 era 49, eu coloquei 79. Então, ele só vai parar quando for 7 menos 2 igual a 5. Então, eu coloquei 30 agora, aí ele parou. Então, viu que ficou 7 menos 2, o outro ficou 6 menos 1, então tem que ser sempre a resposta certa, tem que ser 5 vezes maior, tem que ser 5 a mais do que as respostas erradas. Então, quanto mais você errar, mais você tem que acertar, tá bom? Então, essa revisão aqui é legal por isso, porque quanto mais você errar, mais você vai fazer e mais você tem que acertar. Então, por isso que eu estou usando ela. E aqui agora a divisão. A divisão ela é um pouquinho mais complexa na montagem, só que ela também é da mesma forma. Então lá, para fazer o jogo da divisão, precisamos ficar atento a um script que ajudará a deixar todas as respostas inteiras. Porque eu não quero a resposta, por exemplo, 2.5, eu não quero a resposta 2,7, eu quero a resposta sempre em número inteiro. Então é 4, 5, 10, 2, entendeu? Que a gente não quer trabalhar com número quebrado. Para isso, o valor de A será o valor de B multiplicado por um número entre 5 e 10. Esse aqui foi eu que escolhi. Você pode fazer entre 1 e 10 ou outro de sua escolha. Para isso, vamos mudar a ordem de A e B. Então, eu peguei aqui, ó, tá vendo que ele vai começar pelo B ao invés de começar pelo A? Então, eu vou colocar o B, é um número entre 1 e 10. E o A, eu vou usar aqui, ó, um operador de multiplicação, tá bom? E vou colocar que ele é B vezes um número aleatório entre 5 e 10. Então, é isso que eu vou utilizar. E agora eu vou fazer a pergunta, ó. Vou juntar e vou colocar aqui o símbolo de divisão e vou alterar aqui, ó, para o operador de divisão, ok? A dividido por B. Então, dessa forma, vai dar sempre o número inteiro.
Eu vou fazer, no meu exemplo aqui agora, sem usar essa regrinha para vocês verem que dá número quebrado, ó, e não fica legal. Então eu vou duplicar. E vou apenas mudar o operador e a pergunta e botar o sinal de divisão. Ó. Tirei o X e botei a barra. Aí eu vou pegar o meu operador de divisão e vou colocar A dividido por B, ok? A resposta tem que ser igual para ser certo. Vamos testar agora, para ver por que eu mudei. Ó. 10 dividido por 9, eu coloquei 1, tá errado. Então, 9 dividido por 10, aí é 0,9. Era para estar certo, só que eu coloquei vírgula, tem que colocar ponto, tá? Quando for responder. Aí 5 dividido por 2, aí tem que colocar 2,5. É isso que eu quero evitar, tá bom? Eu não quero respostas quebradas, eu quero respostas inteiras. Então, para isso, ó, a gente vai redefinir agora. Eu vou trocar o B com A de posição, tá? Isso é simples também. Vou tirar o número aleatório e vou colocar um operador de multiplicação e depois eu vou colocar o operador número aleatório de volta, ó. Certo? E agora eu vou lá em variáveis e vou colocar a variável B, ó. Então A vai ser B vezes um número entre 5 e 10, certo? Vou juntar tudo de volta, colocar tudo dentro do repita. E vamos testar agora o nosso jogo e ver a diferença que ele vai, a diferença de um para o outro agora, de um código para o outro. Cliquei para começar. 54 dividido por 6, eu vou errar sempre a primeira de propósito, tá? Era 9, eu coloquei 8. Aí 80 dividido por 8, aí deu 10, tá vendo? 7 dividido por 1. Então ele sempre vai colocar 10 dividido por 2. Sempre vai dar número exato, ó, 45 por 5. 50 por 10. Viu? Sempre número exato. Então, para o meu jogo ficar melhor, eu vou usar sempre essa regra, ok? Então, a gente terminou agora as 4 operações. Espero que vocês tenham entendido. E agora eu vou explicar como vocês vão fazer o exercício, tá bom? Então, lá, ó, primeiro que você vai fazer, primeiro passo, crie 2 variáveis sendo utilizadas para as operações. São as variáveis A e B, tá bom? Faça a pergunta utilizando os operadores. Então, você vai fazer a pergunta colocando o operador junte, apple com banana, tá? E utilizando as variáveis A mais B, depois A menos B, você sabe como é que faz. Teste a resposta do seu jogador utilizando o bloco se e se não. Se o jogador acertar, utilize uma frase de acerto e se não, utilize uma frase de erro. Escolha uma das 3 regras de encerramento que aprendemos hoje e aplique no seu script. Eu sugiro que a gente faça a última regra. O número de acertos tem que ser maior do que o número de erros, tá bom? Se tiver dúvida, é só olhar lá naquela partezinha lá que eu explico que vocês vão conseguir entender. Aí pode voltar o vídeo, pode assistir de novo, tá bom? Duplique o seu script de soma e o transforme em script de subtração. Então você vai pegar o script de soma e vai transformar em subtração, que também está na parte do vídeo, você pode voltar lá para dar uma olhada. Depois você vai fazer a mesma coisa e vai colocar o de multiplicação, ok? E vai fazer o da divisão também a mesma coisa no set. Só que você não pode esquecer a regra dos resultados inteiros, que foi aquela lá que eu mostrei para vocês, que troca o A com B de posição e o A é o B vezes algum número aleatório, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai aprender os menus para a gente colocar nível fácil, médio e difícil dentro das operações, ok? Então ficou uma aula complexa hoje, ela está um pouco grande, espero que vocês consigam fazer. A aula hoje vai ser assim, eu vou estar explicando no comunicado como que vai ser a aula e quando a gente vai começar a nossa parte de exposição. Depois do vídeo, depois que você fizer a atividade, 2h30 a gente vai no Mostra para poder usar, a gente vai fazer a nossa aula ao vivo e eu quero saber de vocês o que vocês estão achando, eu quero que vocês me mostrem, pode ser usando o celular mesmo, tá? Então eu vou encerrar aqui e até o Mostra, 2h30.